A China é a fábrica do mundo. A segunda maior economia do planeta, produz celulares, carros, armas e até foguetes. Mas por trás de tudo isso, tem gente vivendo em silêncio, sem descanso, sem nenhuma escolha. O país saiu em menos de 50 anos. Mas isso é maravilhoso, você não precisar escolher. Velho, eu sou uma pessoa muito confusa, tá? É muito difícil pra escolher as coisas. É horrível. Eu tenho que ficar Se você me der várias opções, eu fico, ai meu Deus do céu, e agora o que é que eu escolho aqui? Deixa eu ver. Tá ligado? Imagina você não ter que ter essa escolha com uma coisa chata que é política. De um dos países mais pobres do mundo, vivendo em extrema miséria, para uma Aí. das maiores potências atualmente. Ó, Todo esse crescimento, que é tido como um milagre econômico do século, teve um preço muito grande. Um preço que não é muito falado por aí. E essa dívida tem sido paga até hoje, com a vida e a liberdade de milhões de pessoas. Você está prestes a conhecer o lado que ninguém mostra. Por que que a China é tão rica, mas nem todo mundo nela vive bem? Um país onde, talvez, no fundo, a sua vida e a sua vontade pessoal não importam tanto assim. Um lugar onde você precisa dar tudo de si pelo futuro da nação. Bom, para explicar como que a China realizou esse milagre de sair da miséria, da pobreza extrema e chegar ao topo do mundo como uma das nações mais ricas do planeta, e qual que foi o preço real disso, você precisa conhecer um pouco mais a fundo a história da China. Não a história que todo mundo conta geralmente, mas a história de um ângulo que é pouco enxergado. O lado dos trabalhadores que construíram essa China. E tudo isso começa lá atrás. 1949, Revolução Comunista. Nos anos 49, depois de décadas de guerra civil e invasões estrangeiras, Mao sobe ao poder e funda a República Popular da China. Era então o fim de um império milenar e o começo de uma nova era. A promessa, um país igualitário, sem exploração, onde o povo finalmente tomaria o controle dos meios de produção. E o resultado foi o início de um dos regimes mais autoritários e controladores do século XX. Bom, se o capitalismo é um campo minado, o comunismo de Mao foi uma verdadeira mina. Quem pisava fora da linha, tchau. Dos anos 58 até 62, aconteceu uma coisa chamada o Grande Salto Adiante, que eu gosto de chamar de o salto para o abismo. Mao queria transformar a China agrícola numa potência industrial em um tempo recorde. Ele lançou um plano chamado de Grande Salto Adiante, onde milhões de pessoas foram forçadas a trabalhar em no comunas final conseguiu. agrícolas e em siderúrgicas improvisadas. Mas a verdade é que tudo isso era baseado em dados mentirosos, em produção forjada e decisões sem nenhum sentido, como por Sim. exemplo derreter panelas para China mentir? Você quer me dizer que a China dá dados mentirosos? Pera aí, né? Aí está de brincadeira comigo. Claro que não. Nunca vi nenhum lugar a China tá dando dados mentirosos. E se tornou, no final das contas, se tornou mesmo uma potência mundial. fazer aço caseiro. E o resultado do Grande Salto Adiante não poderia ser outro. A maior fome da história humana. Mais de 35 milhões de pessoas se foram e o que restou foi um colapso social. Gente comendo cascas de árvore, lama Saudável? e até coisas piores que eu nem Você quer coisa mais saudável do que comer casca de árvore, meu amigo? Você não entende nada de vegano, né? posso falar aqui. Enquanto o governo comemorava recordes de produção que eram falsos, o povo falecia em silêncio e com fome. Na década seguinte, Mao deu um dos seus últimos passos, a Revolução Cultural. Depois do fracasso do Grande Salto, Mao acabou perdendo muito prestígio dentro da China. E para recuperar o poder, ele lançou a Revolução Cultural. Estudantes e jovens foram transformados em milícias chamadas de Guarda Vermelha, que eram pessoas armadas com ideologia e ódio. Eles perseguiram professores, queimavam livros, destruíam templos e tradições milenares. Muitos intelectuais foram humilhados e sofreram punições severas pelo que eles consideravam ser pensamento burguês. Família
Ah, eles só estavam tirando, eliminando coisas ruins, né? Que é considerado do capitalismo, pô. É o que acontece em alguns lugares aí no mundo. O pessoal destrói estátua. É normal, é um caminho natural para um sistema democrático como a China. Filhas eram denunciadas pelos seus próprios filhos, vizinhos se espionavam e o medo se tornou parte da vida na China. Não bastava você obedecer, você precisava amar o seu líder e qualquer dúvida era considerada traição. Mas no meio dessa bagunça toda, no início dos anos 80, aparece uma figura bem diferente: Deng Xiaoping. Ele vai ser o homem que vai iniciar o nascimento da China moderna. Mao morre em 1976, o país está quebrado, traumatizado e muito atrasado. Então surge Deng Xiaoping, um líder muito mais pragmático. E ele faz uma das maiores viradas da história moderna. Não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele caça o rato. Ou seja, a ideologia não é tão importante assim, e o que importa de fato é crescer economicamente. Então a China passa a abrir as suas fronteiras para o mercado mundial, a atrair empresas estrangeiras e a adotar práticas capitalistas. Mas tudo isso, obviamente, sem abandonar o controle do Estado. É como se eles estivessem colocando um terno de empresário por cima do uniforme vermelho do comunismo. E o resultado dessa transformação relâmpago foi muito explosivo. Milhões de pessoas saíram da pobreza. Mas é aqui que mora o problema. Foi nesse momento que nasceram as zonas de sacrifício, onde o povo chinês trabalha até cair. O país cresceu como nunca, mas os fantasmas da repressão e da desigualdade continuam vivos até hoje. Ah, mas peraí, né, velho? Quer dizer que. Peraí. Você quer me dizer que na China existe trabalho praticamente ou totalmente obrigatório? Você quer me dizer que a pessoa às vezes está empregada e nem sabe lá. Mas isso é uma coisa boa, você nem colocou o currículo e está empregado e não sabia. E não precisa de salário porque o governo te dá a sua renda. Isso não é trabalho obrigatório. Isso não é trabalho escravo, essas coisas. Entendeu? O trabalho escravo é isso aqui, ó. Trabalho escravo é isso aqui, ó. Uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho resgatou 163 operários chineses em condições análogas à escravidão no canteiro de obras de uma fábrica da gigante de carro elétrico BYD no Brasil. A montadora fica no município de Camaçari, localizado na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Aí, ó. Trabalho escravo é isso aqui, ó. Salvador, Bahia. Chineses lá trabalhando de forma, ó. Não é na China. São os chineses. Mas é no Brasil, ó. O Ministério Público do Trabalho explicou que os operários eram terceirizados por uma empresa chinesa e estavam em condições análogas à de escravidão nos alojamentos da obra. De acordo com matéria da Agência Brasil, a inspeção constatou que os operários dormiam em camas sem colchão e contavam com um banheiro. Mas isso é relativo, tá? Isso aí já é relativo, porque eles podem dormir assim por conta da cultura. Fazer bem pra coluna, entendeu? Você dormir na tábua. Na tábua ali, ó. Ó, você dorme aqui na tábua, ó. Fica reto na cama. Pode ser isso também, né? O povo também pega pesado, porque é chinês, pô. Para cada 30 pessoas. Na parte de alimentação, foram encontradas panelas no chão, comida sem refrigeração para serem servidas no dia seguinte, além do fornecimento Ah, pronto, agora querem mandar na cultura alimentar do chinês. Pelo amor de Deus, velho. de água diretamente da torneira, sem tratamento. Ué? Porque eles confiam que a água vai ser filtrada. Que a água não vai estar curada ali. Pelo amor de Deus. Os procuradores também descobriram que os passaportes dos trabalhadores e parte dos salários eram retidos pela terceirizada. Cerca de 60% dos valores eram confiscados e o restante era pago em moeda chinesa para evitar o abandono do emprego. Meu Deus do céu, eles não entendem como é que funciona o socialismo, não. Eles não entendem como funciona a democracia. Na da operação, a BYD informou que rescindiu o contrato com a empresa terceirizada, responsável pela contratação dos operários. A empresa chinesa ressaltou que não tolera desrespeito à lei brasileira e à dignidade humana. Claro.
Lá na, lá na China já tem muito trabalho barato. Pra que querer botar gente aqui no Brasil também, entendeu? Por isso que a BYD cortou, pô. Como é que você acha que eles conseguem fazer iPhone, essas coisas tudo baratinho lá? E outra coisa interessante também, ó, que não vai dar pra gente ver aqui a Coreia do Norte, porque não se sabe nada de lá de dentro da Coreia do Norte, né? Não se entra muito lá. Então tudo que se sabe é o que a gente já sabe aí, é o que a gente ouve falar. E é tudo meio que teoria. Mas eu vou falar um pouquinho disso aqui, ó. Isso aqui que eu achei interessante para a democracia coreana do Norte. A Coreia do Norte, uma das ditaduras mais cruéis do planeta, condenou um homem à morte por contrabandear e vender cópias de uma famosa série para 7 estudantes. Você entendeu? Eles condenaram à morte o cara porque ele estava contrabandeando uma série. Falando assim parece pesado. Mas que série será? Aí que eu te pergunto. Se for brasileira, foi justo. Vamos combinar que foi justo? Se for uma série da Globo, foi mais do que justo. Levando uma porcaria dessa pros os jovens coreanos, pô. Enfim, mas é isso, pessoal. Eu ainda tô, sinceramente, eu estou em dúvida, tá? A Coreia do Norte eu não sei muita coisa de lá, então não sei se dá pra fugir pra lá. Na China, eu acho que é melhorzinha, porque pelo menos a China tem carro elétrico, tem tecnologia, né? Tem um capitalismo ali. Você só precisa se encaixar na casta certa, pra você não ser mandado pro interior e aí se trabalhar igual escravo, tá ligado? Pra poder fazer iPhone pro americano. Só tem que ter cuidado com isso, mas fora isso, se você conseguir se encaixar na elite chinesa, é dinheiro, meu amigo, é vida de luxo, é vida de rei, tá ligado? E você não precisa se preocupar com quem vai governar o país. Não precisa votar em ninguém, nem discutir com ninguém. O cara tá lá, o cara governa e dane-se. Então que maravilha, que beleza. E eles, apesar de você não poder usar a rede social dos outros países globais, você pode usar as do país lá. Então você só vai ter chinês só na sua rede social? Sim, mas dane-se. Já Cuba é interessante porque você paga muito menos impostos. Carro mais de 30 anos, você não vai pagar IPVA, casa você não paga IPTU, porque está tudo destruído. Então tem muita coisa, cada um tem uma peculiaridade. Deixa aí nos comentários, você que vai chegar aqui depois, você que está aí. Deixa nos comentários desse vídeo, dessa live, qual país você prefere para fugir caso, hipoteticamente, se o Brasil se tornasse uma ditadura, se o Brasil deixasse de ser uma democracia. Qual país você fugiria? Cuba, China ou Coreia do Norte, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que ficou até aqui, você que chegou, você que não aguentou também, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, você que vai chegar aqui, se inscrever no canal e até o próximo Pod Hab, né?